Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos no ano B do ciclo litúrgico do Evangelho de São Marcos, cuja memória hoje celebramos. Marcos, este apóstolo e evangelista, porque ele procurou minuciosamente escrever todos os relatos da vida de Jesus, da sua palavra comunicada. Marcos tem uma preocupação de provocar o ouvinte, sobretudo aqueles que estavam ao redor de Jesus, para que eles falassem pela sua própria boca quem é Jesus. Aliás, o Evangelho de Marcos, ele é uma pergunta constante: quem é Jesus? E nas páginas do seu Evangelho, ele procura, mostrar para nós com muita clareza, para o leitor com muita clareza, quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para o mundo? Esse que é a boa nova do Pai. Esse que veio trazer para os filhos de Deus que aguardavam o Messias uma palavra de salvação, uma palavra de restauração. O Evangelho, essa expressão Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Para quem estava aguardando de Deus a salvação, recebe esta boa notícia, que é Jesus, o Salvador. E da boca dele sai a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que restaura, a palavra que traz de volta para a comunhão com Deus aqueles que aguardavam a sua salvação, aqueles que aguardavam o Messias. Então Jesus, o Verbo de Deus, como assim é dito, a palavra de Deus, a palavra de vida, é em nome desta palavra que os apóstolos saíram para anunciar. Para dizer, irmãos, que o Evangelho não é criação da minha cabeça, que o Evangelho não é invenção de um grupo de pessoas, que o Evangelho não é uma coisa que a igreja inventou. Não, o Evangelho ele tem uma origem, ele tem uma fonte, que é o próprio Jesus. Ele é a palavra viva do Pai, ele é a boa nova do Pai, ele é a salvação do Pai. Nenhum grupo de homens se reuniram naquela época e disseram assim: vamos fundar o cristianismo, ou vamos fundar uma nova religião. E lá pensaram, calcularam o que nós vamos fazer, como é que nós vamos ensinar. Os discípulos foram chamados por Jesus a estar aos pés dele, e ali ouvir, e ali aprender. Então o evangelho que nós anunciamos é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho, é a boa nova que vem do Filho de Deus. Então nós temos um zelo muito grande por ela, de anunciar. Os apóstolos, quando foram enviados por Jesus, ide por todo o mundo e levai a boa nova.
Quem crê e for batizado, quer dizer, quem acreditar na palavra de Deus, né, e assumi-la na sua vida, mergulhar em Deus através do batismo, que é o sinal exterior da nossa aceitação, da nossa imersão nesse novo modo de crer, nessa nova vida com Deus, é isso que significa o batismo, será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou na palavra de Deus. Essa é a resposta que nós temos que dar. O Evangelho é preciso ser anunciado, para que as pessoas, escutando, tomem uma decisão, respondam ao que Deus está propondo. É assim que Marcos, no seu Evangelho, procura, né, colocar no coração dos seus leitores quem é Jesus, porque é dele que a igreja recebeu o anúncio. Ele é o anúncio. Por isso que os sinais de quem anuncia o Evangelho acompanham aqueles que estão anunciando, que o próprio Jesus está com eles. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. É uma promessa de Jesus. E Jesus está sentado à direita do Pai. Ele está junto de Deus. E os seus discípulos continuam esta obra de evangelização e ele os confirma com a sua ação, com a sua força, nos sinais que acompanham a evangelização. Meus amados irmãos, é notório, é perceptível, quando uma pessoa acolhe o Evangelho. A sua vida dá uma guinada, a sua vida dá uma transformada profunda, porque ele passa a se relacionar com Deus, ele passa a experimentar a força dessa palavra na sua vida. O desejo de mudar de vida, o desejo de se converter, é fruto de quem se deixou iluminar por Deus, de quem se deixou ser trabalhado pela palavra. Por isso que Jesus vai dizer que quem ouve a minha palavra e acolhe, esse será salvo. Porque ele acolhendo a palavra, ele mergulha em Deus. Ele começa a viver a vida de Deus. E aí começa a mudança interior. E o homem e a mulher de fé começam a surgir a partir da escuta da palavra, da aceitação da palavra e da vida nova que a palavra vai sugerindo dentro de nós. Ela não é uma palavra de medo, ela é uma palavra de confiança, de segurança, de firmeza. Nós não devemos ter medo de acolher a palavra, mas acolhê-la com o coração puro, com o coração desejoso de ser iluminado por ela, de ser transformado por ela. Porque se é boa nova traz, transformação de vida traz. E como é bonito vermos as pessoas responderem à fé, responderem a Deus e terem as suas vidas transformadas. Essa é uma alegria muito grande, que a igreja não deixa de anunciar, não deixa de proclamar esta palavra, para que todos experimentem a vida nova em Deus e assim sejam salvos. Mas Jesus parece ser cruel ao dizer que quem não escuta já está condenado, porque quem não aceita ser salvo por Deus, né, se condena, porque rejeita a palavra, a única palavra de salvação que existe. Pedro vai dizer, não existe outro que possa nos salvar. Não existe outro nome que possa nos salvar. Por isso ele exorta a comunidade a uma atitude constante de fé. Sobretudo, se revestir de humildade, né? No relacionamento mútuo, porque Deus resiste a quem é soberbo, né? Quem é muito dono de si, mas dá a sua graça aos humildes. E a humildade não é outra coisa senão essa atitude de acolhida à palavra da salvação. Que o Espírito Santo, que é o grande provocador do nosso coração, que é a luz de Deus, que dá assentimento, que dá verdade à palavra de Deus e a confirma em nossas vidas, possa nos dar essa graça de sermos humildes na acolhida do Evangelho. Não questionarmos a Deus, mas acolhermos primeiro, para podermos experimentar a força desta palavra em nossa vida. E somente um coração humilde consegue acolher. Um coração orgulhoso, prepotente, é resistente à palavra.
Então vejamos, irmãos, dentro de nós mesmos, né, como reagimos diante da palavra de Deus, quando Ele nos convida a uma conversão, a um perdão, né, a uma atitude de paciência, a uma atitude de acreditar em Deus, de que a pessoa ainda é possível de conversão. E tantas coisas na nossa vida que o apóstolo Pedro, nessa primeira carta, também vai nos advertir, para que nós tenhamos essa atitude de humildade sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Então Ele pede para que nós lancemos nele toda a nossa preocupação, pois Deus cuida de nós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário nosso, o adversário de Deus, o diabo, está sempre de prontidão a nos devorar. Então que a palavra de Deus seja a nossa luz, que a palavra de Deus seja nosso refúgio, a nossa fortaleza, para que não vacilemos no caminho. Ao contrário, cada dia mais vamos mergulhando nela, cada dia mais vamos experimentando dela, cada dia mais vamos saboreando a força que essa palavra tem em nossa vida. E Pedro continua na sua carta a exortar os irmãos para que continuem firmes na fé, né? Mesmo que ainda haja sofrimentos, mas permanecer firme na fé. Porque o Evangelho, a Boa Nova, foi anunciada a todos os povos e todos devem responder a Deus. No final da carta, Pedro faz alusão aí a João Marcos, né? A Marcos Evangelista, o seu filho, fazendo uma saudação a todos os irmãos que estão na igreja da Babilônia, ou que estão na igreja no mundo afora. Que o Espírito Santo, meus amados irmãos, confirme a fé de cada um de vós, e que a abertura do nosso coração, que a abertura de todo o nosso ser, com muita humildade, a palavra de Deus, faça de nós, cada dia mais, homens novos e mulheres novas. E, sobretudo, portadores desta mesma palavra, que acolhemos e que possamos transmiti-la aos outros com toda firmeza e com toda segurança, porque não é palavra nossa, é palavra de Deus, é palavra de vida. Glória seja dada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.